Eu quero conversar com você sobre Francisco Cândido Xavier, também conhecido como Chico Xavier. Vamos falar sobre isso, gente? Bom, eu estou listando esse vídeo aqui em notícias e política porque não tem, por exemplo, uma categoria chamada religião aqui no YouTube, né? Então, o que eu estou falando, eu estou listando em notícias e política, até porque sim, esse vídeo tem a ver com política. Se você continuar comigo, vai entender por quê. Eu, basicamente, quando eu me tornei espírita aos 19 anos de idade, né, eu tinha a figura de Francisco Cândido Xavier como mítica, né? Eu seguia o máximo os ensinamentos que ele podia dar, né? Eu colocava Francisco Cândido Xavier num pedestal, né? Eu comprei DVD na época sobre programa que ele respondia a coisas, o chamado Pinga Fogo, né? Eu lia livros em que ele tinha sido médium, né? Em que psicografados por ele, né? Como Nosso Lar e etc, né? E eu sempre tive o Chico Xavier em alta conta, né? Inclusive, quando eu militava num grupo espírita, eu fiz uma viagem a Uberaba, né? E em Uberaba, lá no ano 2000, eu estive fisicamente com Francisco Cândido Xavier, né? Ele já bem idoso e tudo isso, né? E eu apertei a mão do Cândido Xavier, fiquei até emocionado com isso, né? Até que eu fui saber coisas que não me agradaram nem um pouco. Por exemplo, que o Chico Xavier apoiava a ditadura militar, né? E não precisa ir longe. Lá no próprio programa Pinga Fogo, ele faz uma defesa enfática da ditadura militar. Ele chama que os membros da ditadura, ele diz que eles são guardiões da democracia. Eu acho muita cara de pau, né? Se ele teve algum motivo para defender a ditadura, talvez ele tenha, né? Digamos, evitar que o espiritismo fosse perseguido pela ditadura, né? Pode ser, né? Ou então achar que se saísse uma ditadura de direita, mas entrasse uma ditadura de esquerda, poderia ser pior ainda. Pode ser. Eu sou de esquerda, tá, gente? Mas as ditaduras de esquerda costumam ser mais cruéis que as de direita, né? Veja Fidel Castro, veja Mao Tse Tung, veja Joseph Stalin e etc, né? Então pode ser, mas ele não precisava fazer uma defesa tão enfática da ditadura, que ele defendesse de uma forma um pouco mais discreta, né? Não, ele defendeu de uma forma absolutamente enfática, né? E depois, quando a ditadura acabou e veio a primeira eleição a presidente da República, né? Ele recebeu Fernando Collor de Mello 3 vezes na casa dele em Uberaba, né? Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nunca foi recebido e ainda chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser maligno, né? Quando o ser maligno, na verdade, era o outro, né? Que ele recebeu 3 vezes, né? Então essas coisas foram me desapontando em Francisco Cândido Xavier, né? Agora, outro ponto, mas muito importante, que eu parei para refletir depois, é o seguinte. Eu vou falar até alto aqui. Francisco Cândido Xavier sempre defendeu a subserviência. De novo, gente. Francisco Cândido Xavier sempre defendeu a subserviência. Mais uma vez, Francisco Cândido Xavier sempre defendeu a subserviência. Sabe aquela coisa de, não, deixa pra lá, coitado, ele tá doente, né? Você não enfrentar quem está te prejudicando, né? Aí eu lembro de uma música lá do Barão Vermelho, cantada pelo Frejá, né? Chega de ficar passando a mão na cabeça de quem te sacaneia, né? É mais ou menos por aí, né? Uma vez eu tive um problema muito sério com meu pai aqui. Meu pai era uma pessoa muito difícil de relacionamento, né? Uma pessoa braba, autoritária, uma pessoa muitas vezes com valores morais
como é que eu vou dizer, não avalizados, vamos colocar assim, e eu estava me ressentindo tanto, até porque eu era tão humilhado pelo meu pai, tão humilhado pelo meu pai, e num centro espírita eu fui conversar com as pessoas, não responda, aceite, reze, fique quieto, né? Isso é uma caridade que você faz com seu pai, né? E eu lá, fiz exatamente o que me recomendaram. Até que a falta de respeito comigo foi tal que eu comecei a responder e aí ele começou a me respeitar, né? Então, essa coisa de ficar passando a cabeça, ser subserviente, né? Que ele sempre pregou, né? Você vê aí nos livros dele o tempo inteiro seja subserviente, seja omisso, faça de conta que não é você, né? Ele sempre fez, né? Como meu pai fazia, por exemplo, aqui com a minha mãe, né? Que o tempo inteiro ele aprontava, aprontava, aprontava e minha mãe passava a mão na cabeça dele, né? Subserviência, né? Então, é assim. Não, subserviência não. Então, para mim, hoje em dia, Chico Xavier não é referência de absolutamente nada. Nada, nada. Como o Divaldo Pereira Franco, o bolsonarismo, que é o contrário do espiritismo, ele não é referência de absolutamente nada. A minha referência no espiritismo é o Allan Kardec. Estou curioso para ver ler o Leon Denis para ver se também se torna uma referência para mim, né? Mas Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco não. Especificamente sobre o Chico Xavier, eu fico me questionando. Muita gente dizia que o espiritismo tinha relações com a ditadura militar. Será que exatamente o discurso de subserviência do Francisco Cândido Xavier não era para as pessoas se resignarem com a ditadura e não combatê-la? Pensem nisso. Eu sou Luiz Felipe Chateaubriand. Por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e, sobretudo, compartilhe.